Boa tarde, irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje finalizamos o capítulo 5 de Apocalipse. Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então essa canção é composta de 3 partes. A aclamação da dignidade de Jesus, seu trabalho de redenção e como isso afetou a nós, crentes, né? No versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, o que já dizia lá no capítulo 1. Outra coisa é a canção não ser sobre a igreja, não ser sobre os santos, sobre Maria, sobre qualquer outra coisa, senão o sangue de Jesus. Nós já vimos isso anteriormente, a grande importância sobre o sangue de Jesus, que dificilmente é pregado hoje em dia, porque é o sangue dele que nos salva, é o sangue que nos limpa, que nos purifica, nos justifica, é pelo sangue que Jesus nos compra. Paulo falou muito sobre isso. Atos 20, 28, cuidai, pois, de vós mesmos e todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nossos pecados já foram pagos na cruz. Então não seremos julgados pelos nossos pecados, mas sim pelas obras, para definir nossas recompensas e talvez até patentes ali no reino do milênio. Romanos 14, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o julgamento do trono branco lá no final de Apocalipse, esse é reservado para julgar os pecados de quem não foi salvo. Então são 2 julgamentos diferentes. E o primeiro julgamento possivelmente é mais uma evidência de um arrebatamento pré-tribulacionista. Porque daí a gente seria julgado nesses 7 anos, né, a fim de organizar as recompensas e afins, né, para o período do milênio, que vem logo em seguida. Não faz sentido ser pós-tribulacionista, porque senão em que momento a gente seria julgado pelas obras? Porque acabou ali, ó, a tribulação, começa o período do milênio. 1 Coríntios 3, 11 a 14. Pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se alguém sobre este fundamento construir um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém permanecer, que ele edificou sobre ela, este receberá uma recompensa. Então, é uma passagem que fala sobre julgar as obras. Se elas forem boas, como ouro, prata, pedras preciosas, elas duram no fogo, não vão ser derretidas. Já a palha, a madeira, enfim, vão queimar. Então, não foram obras boas ou verdadeiras, né? Então, não vai ter recompensa por essas. Exemplo, um pastor, se ele sobe no altar porque ele quer espalhar a palavra, quer ver almas sendo salvas, isso vai ser ouro, vai ser prata, vai ser pedra preciosa. Se ele só faz isso como um trabalho, visando conseguir fama, o dinheiro, que tem bastante por aí, né? Isso vai ser madeira, vai ser palha. Isso se essa pessoa sequer acredita, né? Porque às vezes quem só usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Então essas são obras que talvez ser feitas para Jesus, mas com propósito errado, né? Não vão durar. Então, obras feitas para o nosso prazer vão queimar e não vão nos deixar recompensas. Versículos 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria, força, honra, glória e bênçãos. Primeiro, João relata os anciãos e os 4 seres cantando, e só depois os anjos se juntam à nova canção, porque eles não foram redimidos, Jesus não morreu por eles, eles só o adoram depois, até porque anjos são imortais, né? Não teria como um imortal morrer para pagar pelos pecados dos anjos caídos, enfim, que já seria, né, meio que a explicação do porquê eles não podem ser salvos.
1 Tessalonicenses 5,23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, humanos são corpo, alma e espírito. Nós existimos em ambos os mundos ao mesmo tempo. O corpo físico é criado nesse mundo e o espírito é o sopro de Deus. E para juntar os dois, temos uma alma. Já os anjos, a Bíblia não fala sobre eles terem uma alma, mas serem espíritos. Hebreus 1, 13 a 14. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E eles podem assumir corpos físicos, né? Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Então, muitas vezes pessoas interagiram com anjos nas suas vidas e nem perceberam, talvez até nós. Mas anjos possuem um corpo imortal. Por serem imortais, não tem sacrifício para eles. Não dá para morrer e pagar os pecados de anjos, né? Por isso Jesus se tornou humano, para poder morrer e pagar os nossos. Mas com anjos não dá para fazer, porque imortais. Então os anjos que tiveram filhos com humanas e geraram os gigantes, eles eram corpo e espírito, mas sem alma. Quando morreram no dilúvio, só seu espírito ficou vagando, se tornando assim os demônios. Por isso Jesus os chama de espíritos desencarnados. Uma legião romana eram 6.000 soldados. Marcos 5,9. E perguntou-lhe qual é o teu nome. E ele respondeu dizendo: O meu nome é Legião, porque somos muitos. Quem sabe não havia 6.000 demônios naquele homem, né? E demônios se identificam como nós, eles, deles. Essas histórias de pronome aí hoje. Me identifico como eles, deles. A influência demoníaca no mundo está cada vez mais forte. Quem sabe há muitos espíritos nessas pessoas, por isso querem trocar seus pronomes. Vai saber. Sem falar que imagens de demônios são sempre uma mistura de partes masculinas e femininas, que nem a famosa estátua de Baphomet, né? Quem não conhece pode dar uma pesquisada. Um gênero tentando parecer outro. Onde foi que eu já vi isso? Coisa demoníaca, será? Vamos lá. 10.000 é uma tradução ruim. A palavra no original significa incalculável ou multidão inumerável. É dessas palavras que vem a nossa míriade, né? Que significa um número muito grande para contar. O que significa que são multidões multiplicado por multidões e somam-se milhares de milhares. Então são anjos demais para contar. E não serão só os anjos que vão adorá-lo, toda a criação vai se juntar. Versículos 13 e 14. E toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar e todos que neles há, ouvi eu dizer: bênção e honra, glória e poder sejam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 animais disseram: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todos sempre. Então, possivelmente até os animais, né? Até porque a serpente falava, papagaios e corvos conseguem imitar vozes humanas. Em Números 22, 28, e o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: O que eu te fiz que me feriste essas 3 vezes? Então, se Deus quiser, até os animais falam. Quem sabe no período do milênio, no céu, os animais não falem? Até as pedras falariam. Lucas 19, 40. E ele respondendo disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, toda a criação pode clamar a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Já viram? Pesquisem aí, dê uma pesquisada. Os barulhos que as estrelas fazem. Claro, pegam só as ondas sonoras, né? Mas se tu coloca ali num aparelho para reproduzir, parece bem um louvor. É incrível. Dá para entender o porquê os céus proclamam a glória de Deus. Enfim, pessoal. Deus abençoe. Paramos por aqui. Até o próximo vídeo, começando o capítulo 6.